Avançando, meu aluno, estamos então trabalhando, né, a controvérsia trazida em Eli Lopes Meirelles e José dos Santos Carvalho Filho acerca da possibilidade ou não de você delegar a titularidade de um serviço. Bem, Eli Lopes Meirelles, numa visão tradicional, entende que a titularidade poderia ser passada. José dos Santos Carvalho Filho vem com dois argumentos. O primeiro, eu já trouxe para você no final do ano passado, dizendo que quem dá a titularidade para a execução das atividades é a Constituição. Então, somente a Constituição poderia excepcionalizar o texto constitucional. Dessa forma, como as entidades administrativas são criadas por lei, você não poderia jamais transferir a titularidade de um serviço. Somente a lei poderia fazê-lo. Esse é o primeiro tópico da fundamentação do grande mestre José dos Santos Carvalho Filho. Mas ele não para por aí, Ele vem batendo forte no tema e traz um argumento muito contundente que, a partir desse argumento, eu passei a me render. Bem, ele diz assim, olha, se a titularidade fosse passada para a autarquia, essa autarquia ela tem que responder por todos os danos causados, sem a responsabilidade ser transferida para nenhum outro ente, uma vez que ela é titular, o serviço é dela e ela deveria responder sozinha sempre que causar qualquer tipo de dano. Aí eu trago para você aqui na tela, você acompanha na tela, um caso concreto acerca de um dano causado por uma autarquia. Então vamos lá. Caso concreto, imagine que o motorista de uma autarquia cause danos a um particular, devendo indenizar o particular em razão disso. Bem, o particular aciona a autarquia e ela é condenada a pagar, só que essa autarquia não tem bens, tudo bem? A autarquia não tem bens. Aí a pergunta é, o que faz o particular? Bem, a grande ideia trazida pelo nosso autor José dos Santos Carvalho Filho seria o fenômeno da responsabilidade subsidiária, tudo bem? Responsabilidade subsidiária da União. Perceba que, se a responsabilidade subsidiária é do ente criador, significa que existe uma ligação entre o ente criador e a entidade administrativa criada. Se existe essa ligação, significa que a titularidade ela não foi transferida. Então, perceba que eu coloco lá, ainda na visão do José dos Santos Carvalho Filho, responsabilidade subsidiária do Estado. Para você falar responsabilidade subsidiária do ente, é porque o ente tem alguma coisa a ver com aquilo, tudo bem? Se Eli Lopes Meirelles tivesse razão, no caso concreto, em que a autarquia não pagou o que deve, e o particular quer acionar agora o Estado, esse não teria o dever de pagar. Tranquilo? Bem, então resumindo para você, você ficou aí com duas posições, do mestre Eli Lopes Meirelles e do José dos Santos Carvalho Filho no tema descentralização. Eli Lopes Meirelles tratou a descentralização por outorga, legal e por negócio jurídico. Outorga, titularidade de execução, legal, execução de serviço por lei, serão as empresas estatais, empresa pública e sociedade de economia mista, e a descentralização por negócio jurídico seria a contratual, onde você teria aí permissionárias e concessionárias. A outorga para Eli Lopes Meirelles seria sempre que houvesse a criação de uma entidade com personalidade jurídica de direito público, ou seja, com cara de Estado, aí poderia passar-se a titularidade. Tudo bem? Tranquilo? Bem, na visão do grande mestre José dos Santos Carvalho Filho, a outorga desaparece, porque somente a Constituição poderia retirar da própria Constituição a titularidade, e a entidade administrativa é criada por lei. José dos Santos Carvalho Filho diz que quando se cria uma entidade, subsiste a responsabilidade subsidiária, porque o ente criador permanece titular do serviço. Tudo bem? Então, para José dos Santos Carvalho Filho, só existe no fenômeno descentralização, a delegação legal e a delegação contratual. E para ele, descentralizar passa a ser sinônimo de delegar, uma vez que não existe mais a outorgar. Tudo bem? Tranquilo? Bem, avançando, né? Avançando. Bem, aí eu coloco aqui mais algum texto para você, dizendo que descentralização é igual a delegação. Já falei sobre isso, já falei sobre tudo isso. E vamos avançando no tema.
a administração pública ou a administração pública? Que pergunta louca, né? Perceba que na administração pública, na parte superior aí do seu slide, você tem com letra maiúscula, e na parte inferior você tem a administração com letra minúscula. A grande pergunta é, como se escreve a administração pública? Bem, isso vem sido trabalhado pela doutrina da seguinte forma: a administração pública com letra maiúscula faz menção à administração pública no seu sentido subjetivo. Quando você quer se referir às pessoas integrantes da administração, ou seja, União, Estado, Distrito Federal e Município, a autarquia, fundação, empresa pública, sociedade e economia mista, quando você quiser se referir ao todo, você utiliza a administração com letra maiúscula. Agora, quando você quiser se referir à administração no seu sentido objetivo, tudo bem? Com relação à função administrativa, você utilizaria a administração com letra minúscula, tudo bem? Bem, o grande detalhe é essa administração com letra minúscula, porque o nosso grande mestre, Diogo de Figueiredo Moreira Neto, ele vem trabalhando a administração pública com letra minúscula em duas acepções, conforme mostrado aqui no quadro para você. Então, eu coloco lá a administração pública com letra minúscula na visão de Diogo de Figueiredo Moreira Neto, onde ele vai falar da administração introversa e da administração extroversa. Perceba que a administração pública ela se organiza de duas formas. Na primeira forma, você pode enxergar a administração pública trabalhando de uma forma interna, ou seja, gerindo seus recursos, e você pode visualizar a administração na sua atividade fim, interagindo com o povo. Perceba que essa estrutura, esse prédio, a administração pública, ela é criada com uma finalidade maior, que é atender os anseios da sociedade. Agora, para que ela possa atender esses anseios da sociedade, ela tem que estar internamente bem organizada. E essa organização interna que a administração é obrigada a investir paralelamente, chama-se administração pública introversa. Tudo bem? E existe a administração pública extroversa, que é essa interação com a sociedade. Chama atenção, desde já, para que você possa amadurecer, que quando a administração está interagindo com o povo, é ali que você tem aquela história da supremacia do interesse público com o particular. De outra forma, quando você tem um policial levantando o braço e todos os veículos parando naquela fila, você tem a necessidade de que o agente público possua prerrogativa para organizar a vida do cidadão. Então, desde já, é importante você visualizar que essa supremacia existe na administração pública extroversa. Porque na introversa, você tem a administração gerindo os seus recursos. De outra forma, você não pode imaginar que a administração que tem uma finalidade de economizar dinheiro, de gastar menos, ela poderia deixar de pagar o particular sob a alegação de que precisa juntar dinheiro e sob a fundamentação que o interesse dela prevalece sobre o interesse do particular. Então, na administração pública introversa, esse princípio da supremacia não prospera. Aí o que você tem é igualdade entre as partes. Tudo bem? Tranquilo? Então, a administração pública, quando está apenas nos atos de expediente, nos atos de gestão, ela se iguala ao particular. Agora, quando ela está nos atos de império, ela é diferente do particular. E no ato de império, ela é extroversa. Nos atos de gestão, nos atos de expediente, ela é introversa. A supremacia, ela só aparece na sua fase externa. Na fase interna, você não tem essa necessidade da supremacia. Tudo bem? Tranquilo? Então, é importante ressaltar essa ideia. De outra forma, você poderia misturar o tema com o tema interesse público. O interesse público, ele está presente tanto na atividade interna quanto na atividade externa. Mas se a finalidade maior é atender os anseios da coletividade, a administração pública extroversa está ligada ao interesse público primário. O interesse público secundário, ele está ligado à administração pública introversa. Tudo bem? Quem traz toda essa sistemática é o ilustre mestre, procurador do Estado do Rio de Janeiro, Diogo de Figueiredo Moreira Neto. Tudo bem? Tranquilo? Bem,
Então, esse tema já deu o que tinha que dar, e eu trago aqui para você a ideia do interesse público secundário. Aí eu coloco lá para você, acompanha na telinha. Diogo Figueiredo está nessa classificação partindo do interesse que é perseguido. Na administração pública introversa, você vai ter preponderantemente o interesse público secundário. Ele é instrumental, ele é derivado, né? Enfim. Por que interesse público secundário? É a pergunta que eu faço e já coloquei a resposta para você fazer as suas anotações. Por que interesse público do próprio Estado enquanto Estado? Se fosse interesse da coletividade, ele seria primário. É um interesse que diz respeito à máquina administrativa e não à coletividade diretamente. Agora, quando a gente fala de administração pública extroversa, ela extrapola os limites da máquina administrativa, como eu falei para você, e na sequência nós temos que misturar o tema na extroversa com o interesse público primário. Tudo bem? Então eu coloco lá, se na administração pública introversa tínhamos o interesse público secundário, agora nós vamos ter o primário. Bem, o primário representa o interesse da coletividade e está relacionada com a atividade fim. Bem, então terminamos esse dilema, né, esse celeuma que surge aí na cabeça dos meus alunos quando que a gente encontra a administração pública com letra maiúscula e quando nós encontramos a administração pública com letra minúscula. Então, desde já, vamos partir para o estudo da administração direta, onde o estudo da administração direta confunde-se muitíssimo com o estudo do órgão público. Então, o órgão público que eu vou trabalhar aqui com você, eu gostaria que você o visualizasse na administração direta. Vou trabalhar com você conceito de órgão público, vou trabalhar classificação, vou trabalhar com você capacidade contratual, capacidade judiciária, ou seja, tudo aquilo que é importante para que você consiga evoluir e avançar no tema órgão público, nós vamos trabalhar na aula de hoje. Tudo bem? Então, avançando. Eu digo para você, num primeiro momento, que a principal característica do órgão público é o fato de ele não possuir responsabilidade, ele não possuir personalidade jurídica. O ideal, evidente que há controvérsias nesse exemplo, pode ser que você ache que ele não seja bem formulado, mas o exemplo dentro do direito que mais cabe na explicação do órgão público. O ideal seria que você imaginasse o seu braço como um órgão e você a pessoa jurídica. A pergunta é, sempre que o seu braço causa um transtorno a alguém, exemplo, você pega uma arma de fogo e desfere, né, no Big Richard, no Ricardão, a pergunta é, a família do Ricardão vai mover uma ação em face do seu braço ou em face de você, pessoa? Como você vai responder certamente em face da pessoa, significa que o órgão, braço, não tem responsabilidade. É com essa conotação que se explica a relação entre o órgão público e a entidade. Tudo bem? Tranquilo? Então, desde já, você já consegue visualizar que o órgão público não teria a chamada responsabilidade. Não é pessoa. Tudo bem? Tranquilo? Então, desde já, você pode visualizar que o órgão público é um centro de competência, é um centro de atribuições sem personalidade jurídica, criada por lei, extinta por lei, integrante da administração direta e da indireta. É dessa forma que eu gostaria, meu aluno, que você visualizasse o que é órgão público. Um abraço e até a próxima.